bem-vindos vocês, tá? Porque para mim é muito especial ter essa prática deliberada com vocês, porque me traz um senso assim de responsabilidade muito grande e eu não quero desapontar ninguém, então eu gosto de sempre esclarecer no início que isso não é um curso, que essa é só uma prática deliberada de interpretação para quem quer se familiarizar com a profissão e ter aquele gostinho de quero mais, caso queira fazer um curso mais para frente de interpretação, seja comigo, seja com outros profissionais da área, porque sempre vem me perguntar no direct, assim, pessoas concorrentes ou outras pessoas da área, você está dando curso de graça online? Não estou dando curso online gratuito, eu só estou ajudando vocês a terem a familiaridade com a prática, tá? Porque é muito errado isso, você não ter como, né? Assim, nunca, não é democrático isso, você não pode nunca participar de nada. Enfim. Eu estou fazendo você sabe, né? Dessas empresas de tradução comunitária, e tem uma moça que estava fazendo treinamento comigo. Ela ainda não, disseram que ela ainda não está preparada para fazer a avaliação, né? E aí eu falei, por que que você não participa um dia da prática deliberada para ver como é que é e tal? Pode ser? Pode, pode. Qualquer pessoa pode participar aqui com a gente, nem que Aí eu seja de falei assim, ouvinte, e se não tem você tiver, problema. se você tiver interesse em fazer o curso, de repente, eu falei, você vai conhecendo como é, de repente ela se anima, sabe? Isso é bem legal. É exatamente essa a ideia, assim, para o pessoal ir se familiarizando, porque poucos são os grupos, as práticas deliberadas que existem no mercado, é, elas são num formato que apenas os intérpretes já experientes ou que já estão terminando o curso de algum dos cursos oficiais que existem, podem participar. Ninguém que queira saber como funciona tem direito de participar dessa prática, entende? Por Uhum. isso que eu abri essa prática para pessoas que poderiam vir de qualquer lugar para entender como funciona a interpretação, porque, inclusive, eu entrei na profissão com um treinamento dentro de uma agência que me treinou e me colocou no mercado. Não era uma prática oficialmente aceita no mercado. Então, a Aline está aí de prova para falar aí com a mão levantada. Eu só quero falar só uma coisinha, gente. É que hoje eu faço 6 anos de diretora da Bier, comemoro o meu aniversário como diretora. 6 anos, os 6 anos mais difíceis da minha vida, confesso, mas os de mais aprendizado. E aí eu queria fazer só uma coisa, agradecer a Raquel pela ajuda sempre, pela parceria, né? A gente sabe que não é fácil nesse meio, então eu queria deixar aqui registrado meu agradecimento à Raquel e futuramente eu vou agradecer a todos vocês, vocês sendo intérpretes e tradutores, tá bom? Obrigada, Raquel. Você sempre Eu me que ajudou muito. agradeço. Obrigada. Demais. É muito bom, assim, a gente manter contato, porque para mim é como se, assim, as origens, a minha raiz está ali sempre forte e fortalecida. É muito importante. Quem vai para a Gente, então cabine? vamos lá, né? Quem é que vai fazer a prática com a gente? É só levantar a mãozinha, pode ser a virtual ou pode ser a real. Já vi a mão da Maria, do Marcos. Raquel, vocês estão me escutando bem? Estamos, e você tá Sim. linda. Ai, muito obrigada, viu? Deu tudo certo. Make up in 10 minutes. Essa foi o que a Varig me deixou de presente. Vai ser a Maria e mais quem? Maria Marcos. Maria e Marcos. Um momento. Achei Você que era consegue- todo mundo ia fazer. É para fazer o quê? É só duas pessoas. Vocês vão fazer uma dupla, a primeira dupla. Eu quero que vocês façam em dupla para vocês sentirem Ah, tá. aquela. Não é nem pressão, na verdade é uma colaboração, porque vocês vão pausar depois, assim, o tempo de vocês não vai ser o tempo do discurso completo, vai Certo. ser de pouquinho em pouquinho. Vocês podem fazer 5 minutos cada, porque geralmente a gente não pode cronometrar certinho quanto tempo que a pessoa pode falar assim, nossa, eu tenho 20 minutos de palestra. Aí, beleza.
nunca fica 20 minutos. Às vezes fica menos, às vezes fica mais. Então, na dúvida, melhor fazer 5 minutos, porque aí ninguém fica sobrecarregado. E vai ser interpretação ou shadowing? Aí você decide, tá? Você pode treinar ou o shadowing ou a interpretação. Gente, shadowing, para quem não sabe, mas eu acho que todos aqui já sabem, porque já participaram de outras aulas. Shadowing é quando você imita o discurso no mesmo idioma que ele está sendo dito. Então, se ele está sendo proferido em inglês, você fala em inglês, se estiver sendo proferido em português, em português. Mas, no caso aqui, é a Malu, não é um vídeo. Então, ela vai falar em português, e aí, se a pessoa for fazer o shadowing, ela vai falar para o português também. E quem for fazer a interpretação pode fazer para outro idioma estrangeiro, que não necessariamente precisa ser o inglês, tá? Pode ser para outros idiomas, se vocês quiserem. Aí ela eu vai falar posso em colocar português? em diferentes para mim. O que foi? Ela vai falar em português, isso significa que eu vou ter que interpretar para o inglês, então, se eu decidir interpretar. Isso. Raquel, eu botei a Maria Eu também estou Clara. disposta a fazer Quer? a interpretação também, mas eu não sei se tem alguém para fazer comigo. Se não tiver, tudo bem, posso fazer sozinha também. Beleza, tem a então. Maria, tem o Marcos, tem a Patrícia, a Valéria tá ali. Eu posso fazer também. Então pronto, É porque Valéria é e a primeira Patrícia. vez, eu tô aqui, já tô suando já. Raquel, aí eu boto da Tá tudo Patrícia, eu posso certo. botar espanhol e português? Coloca espanhol e português. Então, Marcos e Maria estão na cabine português e inglês, Isso. e Patrícia e Valéria estão no espanhol português. Não necessariamente você precisa fazer para o idioma estrangeiro que está sendo colocado, tá? É porque não dá para colocar 4 pessoas no mesmo idioma, porque senão fica todo mundo truncado, falando em cima um do outro. Tá, vou Mas eu já até agora. participei de um grupo de prática que eles fizeram isso. Todo mundo ficou no português e inglês. Só que na hora não tinha avaliação, era só prática, sem ninguém ouvindo as interpretações. Então, não tinha problema estar todo mundo no mesmo canal, porque estava lá todo mundo treinando junto. Então, Que é tá uma bom. amiga minha, a Posso colocar? Maria, a Mary. Pode. Depois eu vou trazer ela aqui para vocês. Ela vai ser uma das palestrantes, ela vai falar em inglês na palestrinha dela. Ela é ótima. Legal. Calma aí. Então, pronto, já está sendo habilitado. A Malu está falando sem microfone. Sorry. Aline, depois também poderia me colocar como co-host para eu poder Posso. Agora. compartilhar aqui a Para compartilhar, apresentação. verdade. Obrigada. Então, já formamos nossas duplas. Para as duplas se comunicarem, elas precisam trocar o WhatsApp ou algum link à parte, se vocês quiserem treinar, tipo, se ligando pelo WhatsApp ou abrindo um outro dispositivo com um Skype, com qualquer outro tipo de possibilidade de chamada, aí vocês podem mandar aqui no chat uma para outra no privado para fazerem isso, tá, Valéria e Patrícia? E eu acho que Maria e Marcos, vocês já tinham o contato um do outro da última vez ou não? Não fizeram juntos vocês dois não, né? Você tá sem áudio, mesmo estando com o microfone desmutado. Já deve ter ido para a cabine. Ah, é verdade. Ela está na cabine de inglês. Pode falar. Agora A gente já fez uma vez. Aham. Tenho que procurar aqui. No Airby? Gente, até a gente esquece. Eu estava esquecendo que elas estavam na É verdade. A gente pode fazer... Você compartilha com o Marcos o seu telefone e aí você usa o seu celular para falar com ele, para trocar o de 5 em 5 minutos. Um começa, o outro continua, de 5 em 5 minutos vocês trocam. Cronometrem. Você não consegue ouvir ele se não for por outros dispositivos, entendeu? Por isso que não dá para se ouvir aqui pelo Zoom.
é mais para você conseguir trocar no tempo. Se você também não quiser e quiser só se comunicar aqui pelo chat e falar, olha, sua vez, também não tem problema. E como vocês estão com a câmera aberta, vocês podem também dar um sinalzinho assim de positivo de que, terminei, agora é a sua vez. Então tá. Não, perfeito. Aí o que que acontece? Aí você fica se olhando para o seu relógio, tá? Para poder trocar com ele com o sinalzinho, para não se perder. Então, pronto, perfeito. Acho que Malu já pode ser colocada no centro da tela. Olá, E pode compartilhar a sua apresentação. Vou mutar o tudo meu bem. microfone e deixar o show começar entre vocês. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Malu Silva. Eu sou professora de inglês há mais de 15 anos. Fiz a minha faculdade, língua portuguesa, língua inglesa. Trabalho no município aqui do Rio de Janeiro, com 2 matrículas, uma em cada. Trabalhei durante mais de 12 anos em um curso de inglês renomado aqui no Rio de Janeiro. E, durante a pandemia, eu acabei saindo do curso, o que me fez abrir novos horizontes. Bem, vou tentar falar aqui da forma mais calma possível, porque eu sei e compreendo perfeitamente como é que é quando o palestrante desinvesta a falar. Bem, é só para me apresentar um pouquinho. Eu conheci a galera da Adrenalina pelo Otto no Instagram, então comecei a fazer parte do grupo. Então, hoje, o que vocês estão fazendo, eu comecei a fazer lá em agosto, e depois fui fazer o curso com a Raquel e com o Otto. E estou aqui hoje para falar para vocês sobre igualdade de gênero. Mas, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite da Raquel e da Aline. Muito obrigada sempre pelo apoio e todo o suporte que vocês nos deram esse tempo todo, e eu tenho certeza que vão continuar nos proporcionando, porque vocês são realmente muito maravilhosas. Muito obrigada. Tá? Raquel, pode voltar um pouquinho. Muito obrigada pela oportunidade. Bem, gente, eu vou falar sobre igualdade de gênero no ambiente de trabalho. Quando a gente fala de igualdade de gênero, o que acontece? Na verdade, é um campo muito grande, onde existem muitas coisas. Por isso, eu resolvi fazer o foco no ambiente de trabalho. Tenho certeza que vocês ficaram surpresos com alguns dados e coisas que eu mostrarei para vocês aqui agora. Por quê? Porque, quando a gente fala de igualdade de gênero, tem muita coisa para ser debatida, e a gente tem que entender realmente qual é o papel da mulher dentro desse ambiente. Tudo bem? Bem, meu foco, então, no ambiente de trabalho. Raquel, você pode passar o slide, por favor? Bem, para a gente começar a falar sobre isso, a gente precisa saber qual é o conceito de igualdade de gênero no ambiente de trabalho, óbvio, né? Então, é o seguinte: homens e mulheres devem receber o mesmo tratamento. Mas, quando a gente fala entre homens e mulheres receberem o mesmo tratamento, o que isso significa, na verdade, na realidade, na vida dessas mulheres e desses homens? O que se inclui? Bem, o mesmo salário e benefícios para funções similares. Consideração das necessidades de forma igualitária. As mesmas oportunidades para promoções e crescimento na carreira. Ou seja, direitos iguais. Quando a gente fala muito sobre o direito das mulheres, quando a gente fala um pouco sobre feminismo também, tem gente que pensa assim: mas é porque vocês querem ser melhor do que os homens. Não, gente, vamos parando a história já aqui. Na verdade, o que a gente procura, na verdade, são direitos iguais. A gente não quer ser melhor do que ninguém, nem estamos aqui para provar que somos melhores do que ninguém. Então, na verdade, o que a gente quer é que os direitos sejam iguais, para que todo mundo tenha o mesmo tipo de oportunidade. Nós sabemos que a história da luta das mulheres pelos seus direitos já vem aí há muitos anos, e não é uma luta fácil. E, às vezes, na própria sociedade, a gente não consegue um apoio necessário para que isso aconteça. Bem, deixa eu voltar aqui um pouquinho para o tema, senão eu vou acabar falando sobre outro. Aliás, eu gostaria de falar com a Liane e a Raquel, né, se teria a possibilidade, porque eu gosto muito de assunto, mas à frente eu gostaria de focar em outro.
Mas vamos voltar aqui. Então, a igualdade de gênero no ambiente de trabalho seria isso, direitos iguais, na verdade, tanto para homens quanto para mulheres. Raquel, você pode passar, por favor? Bem, quando a gente fala de direitos iguais, fica um pouco complicado em saber como é que a gente vai fazer isso funcionar. A gente sabe que no mundo masculino, né, sempre teve essa prioridade, principalmente no ambiente de trabalho. Então, como que a gente pode ser feito para que isso seja promovido? Como é que a gente pode ajudar para que isso aconteça nos nossos ambientes de trabalho? Bem, para você poder verificar se na empresa onde você trabalha, vamos ver se isso aqui acontece. A equidade entre homens e mulheres, ou seja, uma justiça para os mesmos. Os salários são iguais para os gêneros? Há mulheres em cargos de confiança? Há treinamento para aumento da conscientização sobre o assunto? Há comportamentos justos em relação aos diferentes gêneros? Então, é isso que a gente tem que checar no nosso ambiente de trabalho, para a gente saber se na empresa onde nós trabalhamos há essa igualdade de gênero. Porque se qualquer um deles não estiver funcionando, significa que algumas mudanças, na verdade, ainda podem ser feitas. Para isso, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Raquel? Para vocês terem uma ideia, isso já é um assunto tão debatido que existe até uma forma de se medir isso, feita pela Organização das Nações Unidas. Bem, para mensurar isso de uma forma eficaz, a Organização das Nações Unidas, a ONU Mulheres, vocês sabiam que existia a ONU Mulheres? Muito interessante. Então, realmente, estamos sendo ouvidas. Criou uma plataforma para empresas que desejem medir a igualdade de gênero em seus respectivos ambientes de trabalho. Na verdade, essa plataforma ela já está sendo utilizada por mais de 1.800 companhias no mundo inteiro. O nome dela é WEP. Bem, em português é um pouquinho grande, tá legal? A tradução dela. É uma ferramenta de análise de lacunas dos princípios do empoderamento das mulheres. Na verdade, significa isso tudo. E essa ferramenta, ela é online e é gratuita. Bem, de acordo com a ONU Mulheres, ela identifica se há equiparação no nível de oportunidades para mulheres e homens. Outras coisas são levadas em consideração e há várias questões que são estudadas e, como é que eu vou dizer para vocês? Ela é dividida em 4 temas: liderança, local de trabalho, mercado e comunidade. Bem, através dessa ferramenta é medida como é que está acontecendo essa igualdade de gênero dentro das empresas. Raquel? Agora vamos falar um pouquinho da realidade. Vamos entrar no mundo real. No mundo, em relação a direitos legais, a mulher hoje tem acesso a apenas 3/4 dos direitos que o homem médio desfruta. E aqui a gente começa a cair a ficha. Para termos noção de como há uma desigualdade tremenda, na verdade, entre homens e mulheres dentro do ambiente de trabalho. Se nós formos pensar, é como se nós tivéssemos uma pizza com 8 pedaços. Os homens têm direito aos 8 pedaços. E as mulheres a apenas 5 fatias e meia. Então, é uma diferença enorme. Para trabalhos que são os mesmos, que exigem as mesmas competências, o mesmo tempo e a mesma dedicação. E é por isso que a gente tem que lutar
para que os nossos direitos se façam valer. Raquel? Vamos falar, então, dessa disparidade. Vamos nos concentrar agora no mercado de trabalho brasileiro. Então, o mercado de trabalho brasileiro ainda é injusto e abusivo com as mulheres, tanto em relação às vagas disponíveis, quanto aos salários pagos pelos empregadores. Mulheres recebem menos que os homens em todas as classes sociais. Eu trouxe um gráfico aqui que mostra para vocês exatamente isso. Porque às vezes a gente pensa, não, as mulheres de classe A, por mais estudo, por terem mais oportunidades, têm salários iguais, nem assim, nem dessa forma. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem uma média de renda mensal. Em 2016, as mulheres obtiveram, em média, 72% da renda dos homens. E em 2017, o número, na verdade, baixou para 70%. No recorte que representa a parcela de 50% mais pobre da população, as mulheres obtiveram 77% da renda dos homens em 2016. Porém, no ano seguinte, o índice caiu para 75%. Então, de qualquer forma, não importa a classe social, há sempre uma diferença salarial. E, por enquanto, nós só estamos falando de salário, ainda temos outras coisas a serem levadas em consideração. Raquel? Vamos à desigualdade salarial. O que significa isso, quando a gente fala de desigualdade salarial? Bem, é um fenômeno que ocorre quando dois empregados da mesma empresa, com a mesma experiência de trabalho e capacidade técnica, realizam trabalhos semelhantes e são remunerados de formas diferentes. Vamos dizer que numa empresa eu tenho um diretor e um homem e uma mulher ocupam o mesmo cargo dentro dessa diretoria. Como eu já mencionei antes, se os dois trabalham da mesma forma, na mesma dedicação, fazem exatamente o mesmo trabalho, não há motivos para que um ganhe mais do que o outro. Porém, o que vemos aqui na realidade é que o homem sempre ganha mais. Quais são as razões disso acontecer? Podem ser as mais diversas. Tem aquela visão retrógrada de vários empregadores que ainda enxergam, acreditem, a maternidade como um limitador. O que o empregador acha? Como a mulher ela engravida e tem direito à licença maternidade, ela vai passar alguns meses afastada do seu cargo. Então, eles consideram isso um impedimento para que ela ocupe um cargo parecido com o do homem dentro da empresa ou que receba o mesmo salário. Precisamos mudar isso. A diferença. Como eu já mostrei lá para vocês, eu trouxe uma pesquisa um pouco mais recente, de 2019, que mostra que o salário das mulheres corresponde a 67,92% dos homens, ou seja, em torno de 68%. Então, ainda temos aí muito o que lutar. Raquel? E se a gente for pensar um pouquinho, quando a gente fala sobre essa desigualdade, não sei se vocês sabem, mas há leis contra isso. Porque temos que fornecer direitos iguais a homens e mulheres é fundamental para alcançarmos essa igualdade. E ela vai contra duas. Primeiro, o artigo 7º da Constituição Federal, o qual proíbe a diferença de salários por sexo, cor, idade ou estado civil. E o segundo, que é o artigo 5º da CLT, que garante salários iguais, sem distinção de sexo, para trabalhos de igual valor.
Então, quando isso acontece dentro de uma empresa, na verdade, está indo contra a lei. E muitas pessoas não sabem, não têm noção do que acontece. Raquel, pode continuar, por favor? Então, como é que a gente pode combater essa diferença entre salários? Por mais que a igualdade seja assegurada por lei, não há uma fiscalização efetiva para o seu cumprimento e a discriminação acontece de forma indireta. Então, o que acontece? A gente sabe como é que as leis funcionam aqui no nosso país, infelizmente, não são levadas tão a sério. E essa, infelizmente, nos prejudica demais as mulheres, né? Prejudicam demais as mulheres. Porque se fosse realmente cumprido, estaríamos numa situação muito melhor. Bem, além dessas leis, há também alguns projetos de lei que estão tramitando pelo Senado e na Câmara dos Deputados. Entre eles, um que impõe uma multa administrativa para o empregador que for constatado praticando discriminação salarial por motivos de sexo e etnia. Raramente vemos alguma coisa acontecendo em relação dentro do ambiente de trabalho em relação a isso. Não sei se vocês já conheceram algum caso, inclusive gostaria, se alguém sabe, que alguma empresa foi multada por não fazer o que era necessário, gostaria de conversar com vocês. Raquel? O que a gente pode fazer para combater essa diferença? Bem, outras medidas também podem ser tomadas para tornar o combate à desigualdade salarial mais eficaz. Como? Trabalhar a conscientização de mulheres quanto às leis brasileiras que garantem a igualdade. Denunciar qualquer prática ao contrário. Promover uma mudança de cultura das organizações para enxergar a capacidade das mulheres em desenvolver um trabalho com maestria, tanto quanto os homens, pois possuímos as mesmas capacidades. Gostaria de fazer uma pergunta também quando a gente encerrar aqui, se alguém quiser conversar. Vocês já trabalharam em alguma empresa que promoveram essa igualdade? Alguma campanha, alguma coisa assim? Gostaria de saber. Raquel? Bem, voltando um pouquinho ao assunto anterior, o que a gente pode ver é que, na verdade, há leis, mas o que a gente pode contar, por enquanto, é somente com a conscientização e com o bom senso das pessoas. Bem, trago agora para vocês a dupla desvantagem da mulher com deficiência no mercado de trabalho. Bem, se nós mulheres temos essa dificuldade, imagine as pessoas com deficiência. Então, o Brasil possui mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, das quais a maioria são mulheres. E elas devem ser incluídas no mercado de trabalho e constituir mão de obra economicamente ativa. Porém, o que a gente vê é exatamente ao contrário. Vimos muito, na verdade, uma grande discriminação em relação a essas mulheres. E quando elas conseguem uma vaga, é porque somente foi utilizado a lei de cotas, porque existe a lei de cotas para o emprego das pessoas com deficiência nas empresas. Para vocês terem uma ideia, apenas 0,7, menos de 1% dos profissionais empregados são pessoas com deficiência. Só por aí vocês já notam como é desigual. Durante muito tempo, as pessoas com deficiência, na verdade, foram deixadas fora do mercado de trabalho. A mulher, então, era mais complicado ainda. Por quê? O que uma empresa considera quando ela vai analisar um currículo de uma pessoa com deficiência? A princípio, já temos os estereótipos. Primeiro, de que é uma pessoa com baixa escolaridade, que não possui qualificação profissional. E outra coisa também que é levada em conta dentro dessas empresas é o gasto com a adaptação dos ambientes de trabalho para que essas pessoas
possam ir. Então, esses são os motivos maiores considerados pela dificuldade de que a mulher com deficiência consiga uma vaga no mercado de trabalho brasileiro. Raquel? Então, vamos lá, mulher, faça a sua parte. Primeiro, denuncie. Caso observe comportamentos discriminatórios ou assédio dentro do ambiente de trabalho, denuncie. Evite. Não deixe se inferiorizar nas apresentações dos seus trabalhos e ideias. Isso é fundamental. Porque o que acontece? Geralmente, às vezes a gente pensa, né, um assédio sexual, a diferença do salário, mas vou dizer para vocês que o psicológico ele é muito afetado dentro dessas empresas. Porque o que acontece? As mulheres acabam sendo, por muitas vezes, tendo seu trabalho inferiorizado e sendo colocado para baixo em relação ao que ela vai apresentar ou o que ela faz. Ou até mesmo uma desconfiança sobre a sua capacidade profissional. Promova. Conscientize todos no seu ambiente de trabalho sobre a importância da igualdade de gênero. Porque se a gente realmente pesquisa, tem muita coisa, como eu falei para vocês, eu tentei fazer um resumo. Vocês vão ver que faz muita diferença se uma empresa realmente começar a se preocupar com isso e a oferecer às mulheres os seus direitos, que, na verdade, como nós podemos ver, faz parte da lei. Não está sendo nada exigido que não esteja na lei. Raquel? Então, é isso. Sempre lute pelos seus direitos. Sempre corra atrás do que lhe é devido, porque não estamos pedindo nada demais. A única coisa que estamos pedindo é por direitos iguais. Como falei lá no início, não queremos mais nem menos. Somente o mesmo, não só para que seja reconhecido todo o nosso esforço, como a nossa capacidade também. Muito obrigada a todos. É isso. Muito bem. Aline, você pode tirar o pessoal da cabine para eles poderem falar um pouquinho como foi a experiência? Espero não ter falado muito rápido. Sim, não, foi ótimo, foi ótimo. Deu tempo do pessoal participar e interagir, deu tempo suficiente, foi ótimo. Muito bom. Então, gente, quem chegou depois, o que acontece? Raquel. Tirou sim. A gente estava fazendo aqui uma prática, tanto de interpretação para quem já tinha feito antes, e de shadowing para quem ainda nunca tinha feito interpretação antes e que estava só querendo treinar fazer o exercício, né? Então a interpretação foi para os mais avançadinhos e o shadowing foi para quem estava começando aqui com a gente. E aí, quem fez o shadowing e se gravou fora da cabine, pode me enviar depois o áudio, que aí eu dou os feedbacks aí para vocês, tá? E quem não participou desde o início, o vídeo todo também vai ficar lá no YouTube, e aí vocês podem fazer depois, com mais calma, e me enviar também, sem problemas, tá?